As pessoas já te disseram que você é muito reservada, calada, não consegue se expressar, não fala bem e você acaba criando uma crença limitante na sua vida? Pois bem, acredite, eu também já tive isso na minha vida. Isso foi uma crença limitante que eu eliminei da minha vida logo aos meus 18 anos. Eu tenho um irmão que ele é muito comunicativo, sempre receptivo com as pessoas, amoroso demais, e ele é mais velho, eu era caçula. Então sempre me comparavam com ele, falando que a Vivi era aquela menina calada, quietinha. Ela sempre foi quietinha, porque meu irmão era muito baguncento e eu era sempre reservadinha, quietinha. Isso foi colocando no meu íntimo de que eu era uma pessoa tímida, calada, quieta, etc. Eu estava receptiva a receber esse tipo de informação, tanto que eu criei uma crença limitante muito grande na minha vida. Na minha adolescência eu tive dificuldade de me expressar. Só que aos meus 18 anos eu tive a oportunidade de ser gerente comercial de uma loja de departamento, que hoje eu sou sócia. E naquela ocasião eu tinha que fazer uma promoção muito forte dentro da minha loja. E o DNA de venda sempre teve no meu sangue, eu sempre acreditei isso, que vinha lá da minha mãe. E venda para mim não tinha problema, porém na hora de me colocar à frente de alguma coisa, de me expressar, eu sempre era muito calada e as pessoas diziam isso e eu acreditava nisso. Bom, naquela ocasião, quando eu era gerente comercial, eu fui criar uma promoção, minha equipe trabalhou muito, a gente trabalhou durante a semana toda e na véspera da promoção, finalizando as estratégias que a gente montou para a venda daquele dia, era colocar um trio elétrico ao vivo com o locutor falando, rodando a cidade inteira falando da promoção. E o locutor teve um problema pessoal quando ele estava subindo no caminhão, isso na véspera da promoção, e me deixou na mão. Logo, aquilo para mim foi uma dor grande, porque eu acreditava muito que aquele trio era parte da finalização da estratégia para vender muito no outro dia. Quando eu vi que eu era líder daquela equipe, que a responsabilidade era minha de vender bem ou não, e que tinha que acontecer aquele trio, porque eu acreditava muito naquilo, eu falei para o motorista do caminhão assim, eu vou. Abre aí, me dá o microfone. Subi dentro do caminhão, agachei no banco, porque eu tinha muita vergonha de falar. Peguei o microfone e falei para ele, liga o som. E comecei a gritar e falar da promoção, e falar muito, Falei por 2 horas. Uma pessoa que não falava em público, falou por 2 horas, porque transformou aquela dificuldade em oportunidade. E quando eu desci do caminhão, o motorista e uma pessoa que estava na rua, que viu que era eu que estava falando e falou assim para mim, ó, a primeira coisa que eu escutei assim que eu acabei de falar, nossa, você fala tão bem. Aquilo foi como se fosse uma flecha no meu coração, que mais uma vez eu agarrei como oportunidade. É como se eu tivesse beijado meu ombro e falasse assim, eu sou foda mesmo. E no outro dia, no dia da promoção em si, teve uma repercussão enorme na cidade. Nós vendemos como nunca. Pela repercussão, vendeu muito, 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 muito. Eu já gostava de venda. Eu vi que aquilo que eu fiz deu resultado. Sem muita técnica, viu, gente? Eu não sabia falar nada, eu gritava muito. Eu não tinha técnica de falar, de me expressar de forma alguma. Só que eu comecei. E de lá para cá eu fui me aprimorando, eu fui lendo mais, eu fui vendo mais as pessoas a falarem, eu fui começando a ter intimidade com a câmera, com o espelho. Eu incorporei de uma forma tão grande de que eu era locutora, de que eu falava bem, porque aquela pessoa me falou aquela mensagem e eu comecei a falar para mim mesma, eu falo bem, eu falo bem, eu falo bem. Por fim, eu fui começando a ser convidada a apresentar programas, apresentar eventos. Eu fui convidada até a ser locutora de uma rádio local muito famosa na época. Gente, aquilo lá para mim era uma energia. Não que eu queria ser locutora, mas é porque eu consegui transformar, eu consegui quebrar aquela crença limitante de que a Vivi era uma menina tímida, calada, que não se expressava, para a Vivi locutora, para a Vivi que fala muito bem, para a Vivi, nossa, essa menina fala bem. Quando eu fazia vídeo na internet, então, logo alguns anos depois, foi assim espetacular para o meu desenvolvimento, porque foi a partir de uma crença, a partir de uma atitude minha. Talvez as pessoas te rotulam, talvez as pessoas dizem que você é aquilo, só que vai de você absorver aquilo sim ou não. Quando você não absorve opiniões críticas, opiniões mal de você, e quando você absorve opiniões boas, você leva para si
o que você tem de bom, cada vez mais você vai se aprimorando e evoluindo e você se torna melhor a cada dia mais. Eu não nasci locutora, eu não tinha uma voz linda, pelo contrário, eu tinha tudo para dar errado, para não me expressar bem, porque me rotulavam que eu era uma criança tímida e não falava tanto, para se transformar a menina que fala bem, a menina que expressa bem, que voz linda. E cada vez que eu ouvia isso, eu me apaixonava em mim mesmo cada vez mais. E hoje eu falo bem sim, eu me expresso bem sim. Aquele batom nude que eu usava para não me mostrar tanto, hoje virou batom vermelho, virou relógio vermelho, o vermelho virou a cor minha preferida, porque eu aprendi a me expressar. Eu quebrei uma crença limitante de que eu não sabia me expressar para uma crença de que eu sou foda e eu sei me expressar sim, através da informação externa que eu coloquei dentro do meu coração e transformei aquilo numa crença muito positiva. O que você está absorvendo das pessoas hoje? Quais são as informações que você está absorvendo do mundo ao teu redor que está fazendo você criar umas crenças limitantes que deixa de você ser você, quem você é? O que você está deixando de absorver do mundo e das pessoas que faz você evoluir e tornar isso uma crença positiva? Ou seja, a ação é sua. O mundo pode até falar, mas a ação é sua, a atitude é sua. Assim como eu tive a atitude de subir no caminhão e transformar a minha vida e pegar aquela dificuldade e transformar a oportunidade, você também pode. Acredite, você pode transformar o que você tem de limitante para oportunidade. Aquilo que me limitava virou uma oportunidade na minha vida. Hoje eu amo falar, hoje eu amo me expressar. Eu falo gesticulando, tanto que eu gosto de falar. Eu gosto de ser locutora, eu gosto de falar com as pessoas. E quando eu descobri ainda a ciência, que é gestão de pessoas, o coach, a PNL, isso virou uma ferramenta muito forte na minha vida e faz de mim hoje ser a Vivian Barrache, aquela coach empresarial que ama transformar a vida, sendo sal e luz na vida das pessoas. O que você precisa quebrar hoje, através da sua ação, aquela crença limitante em uma crença positiva, uma crença de evolução. Conto com vocês para o próximo vídeo. Dá um like aí no meu canal do YouTube. Me siga lá no Instagram. Beijos! Tchau!